Obrigada, Kemi, pelo carinho com que nos acolhe. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs, que se unem neste momento para orar, para aprender. O mundo está tão necessitado disso. E, como sempre, nós somos os que mais pedimos a Jesus que nos inspire, aos benfeitores, amigos, para que possamos levar o que nos vai no sentimento à luz do que aprendemos com a doutrina espírita. Quando nós falamos em desapego, temos o hábito de contar uma historinha que envolve um urso. Porque o apego é algo que ficou enraizado em nós desde que habitamos o instinto. Então, esse urso, ele busca um acampamento onde um grupo de caçadores, um grupo de amigos que tinham o hábito da caça, tinham montado as suas barracas, feito uma fogueira, colocado um caldeirão onde cozinhavam carnes, legumes, verduras, enquanto rastreavam nas proximidades para conseguir a caça que desejavam. Mas eles tiveram a sua atenção despertada por um urro desesperador e perceberam que esse som vinha exatamente da direção do acampamento. Então, para lá se dirigiram, e qual não é a surpresa quando eles encontram o urso agarrado ao caldeirão, as patas cravadas no caldeirão, empurrando-o contra o peito, totalmente queimado seu corpo, ele já morto, a boca e os olhos esbugalhados davam conta da dor que o tomou. Porque, óbvio, ao ver a comida, ele tomou o caldeirão inteiro. E quando sentiu a quentura, o queimor, o seu instinto fez acreditar que algo disputava com ele aquela comida. E ele foi apertando-a contra o peito para detê-la e dela usufruir. E quanto mais apertava, mais queimava, mais urrava, mais ele achava que tinha que defender. E a morte o tomou no meio dessa saga. Nós já vivenciamos a experiência do instinto por inteiro, antes de atingirmos o período chamado humanidade, quando nos demos conta da individualidade que somos. Obviamente, o instinto nunca vai se apagar. Ele faz parte de todas as experiências que fomos colhendo na evolução espiritual, e ele ocupa não apenas uma parte, mas uma grande parte, porque os rudimentos dele permanecem conosco até sublimarmos todas as emoções nos sentimentos mais puros, de perceber o outro, de pararmos de concorrer, disputar e aprendermos a contribuir, a colaborar. O instinto é como o alicerce de uma casa.
é a parte mais importante. Ela vai fincar toda a construção, oferecendo absoluta segurança. Também não é uma parte bonita. E quando completo, cobre-se e ergue-se a residência. Mas não podemos retirá-lo. Dizermos agora está tudo pronto, tiramos o alicerce, a construção vai ruir. Precisamos burilá-lo, porque grande parte do sofrimento que trazemos conosco, ou que tornamos mais presente em nossa vida, isso é tão fato, que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, dedica um item aos tormentos voluntários. E Ivone do Amaral Pereira, ela dedica todo um capítulo do livro A Luz do Consolador, com o mesmo tema, tormentos voluntários, dizendo que nós andamos perdendo a rota do objetivo pelo qual voltamos à reencarnação, tomados de assalto pelas necessidades que o mundo nos tem imposto, mas que, ao contrário do que imaginamos, muitas vezes elas são totalmente dispensáveis, e vamos encontrar aqui no próprio Livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, As Leis Morais, na lei de conservação, no item necessário e supérfluo, pergunta 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição, porém muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências, muito dolorosas e às vezes fatais, como a da historinha do urso. A 716 vai mais além e diz: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, dizem os espíritos, mas o homem é insaciável. Tudo que nós desejamos, nós consideramos indispensável. O que não nos damos conta é que muitas vezes desejamos aquilo que vai nos causar dores, os tormentos voluntários a que nos referimos agora há pouco. Ivone do Amaral, ela vai mais longe e diz que essa situação ocupa uma parte tão grande da nossa vida que pouquíssimos de nós conseguem dar andamento ao projeto, ao planejamento reencarnatório. Mais de 80% da nossa vida gira em torno desses tormentos que criamos para nós, colocando-nos necessidades que não existem, que fazem parte dos nossos sonhos de conquista, de alçar patamares maiores, como alcançar um cargo ou ganhar um salário maior, ter mais conforto, o que é absolutamente normal. Mas quando perdemos a medida, deixamos de usufruir, porque aquele que sabe usufruir não perde o controle e nem se submete àquela situação, como: eu queria tanto um carro, mas se eu não conseguir, eu vou ser uma pessoa profundamente infeliz. Então, eu me submeto à condição de que, se eu não tiver aquele bem, nada mais vai completar
a minha vida ou vai dar ânimo ao meu coração? E essa é uma discussão que a humanidade traz consigo em todas as épocas, o ter, o possuir, o apegar, de tal maneira que os grandes filósofos da antiguidade discutiram muito por isso, e nós destacamos aqui três: Epicuro, né, que deu origem ao epicurismo, ao hedonismo, essa sensação de prazer, de poder, de embelezamento que nos escraviza, que nos faz agarrar um caldeirão que fatalmente vai nos ferir e vai muitas vezes fazer naufragar uma reencarnação ímpar que requereu planejamentos por dezenas de anos, quando não até mesmo séculos, o investimento dos benfeitores espirituais, a presença dos membros que constituem a nossa família, espíritos que aceitaram estar conosco, seja na condição de devedores, credores ou de amores que nós já conquistamos. Epicuro estabeleceu, então, uma era desmedida de prazer, poder e beleza. Aí veio Diógenes. Diógenes era completamente ao contrário, e ele dizia que ser feliz era não ter absolutamente nada. E, certa feita, Alexandre Magno, o Grande, queria saber como é que alguém concluíra que seria feliz se não tivesse nada, e quis conversar com ele, mandou chamá-lo, e ele respondeu que não iria, porque ele não tinha interesse em conversar com Alexandre. Então, que Alexandre viesse até ele. A multidão ficou estarrecida, os habitantes da ilha em que ele se encontrava ficaram estarrecidos porque ele desafiava o homem mais poderoso do mundo, mas Alexandre se dobrou a saber o porquê, exatamente porque ele desejava tudo. E ele acreditava que quanto mais tivesse, quanto mais poderoso fosse, mais feliz seria. E ele vai visitar Diógenes e o encontra numa uma cabana, quase uma cabana, uma choupana muito simples, sem portas, sem janelas, sem móveis. E ali o encontrou escrevendo com o graveto na terra. E quando surgiu a porta, aquele homem avantajado que era, fez sombra a Diógenes, que sem erguer a cabeça lhe disse: não me tire aquilo que não pode me dar, que era o sol. Quase num desafio a que ele refletisse que tudo a que se apegava era destrutível, iria mudar de mãos, iria acabar, e que ele não se dava conta, tomado por essa sensação de tudo dominar, que haviam poderes muito maiores que ele não tomaria e que ele não seria capaz de conquistar, como o próprio sol. Aí veio Sócrates, que está citado logo na abertura do Livro dos Espíritos, do próprio Evangelho, como um precursor do pensamento espírita. E ele diz que felicidade não está em ter, não está em poder, não está nas coisas transitórias, mas está numa conquista que o espírito vai atingir com muito esforço, que é a consciência tranquila, o coração pacificado, frutos de um caráter reto. Coisa que cada dia mais nós percebemos que
tornam-se verdadeira raridade. Mas nós também fomos buscar dois pensadores da atualidade do século passado, do século retrasado, mais recentes, que nos fazem pensar, espíritas que somos, que temos o conhecimento da vida após a morte, dos valores morais que são a única conquista efetiva do espírito, e, no entanto, nos aprisionamos à escravidão das coisas do mundo, insaciáveis, como diz o Livro dos Espíritos. O filósofo alemão Theodor Adorno foi autor de um livro intitulado A Educação após Auschwitz, e ele fala algo que nos tocou profundamente o nosso coração e que deve ser o ponto central da nossa reflexão de hoje. A sociedade totalitarista, materialista, perdeu a capacidade de identificar a dor do outro. Não enxerga mais a tragédia alheia. A dor do outro, eu nunca penso que poderia ser a minha dor. Pelo tanto que me apego às coisas transitórias da terra, eu acabo me convencendo que eu tenho a vida sobre o meu domínio, sob o meu controle. E a pandemia veio exatamente para nos dar uma sacudida de que de um dia para o outro, tudo que é material poderá nos ser retirado. O que fica? Por que é que nós empenhamos todos os esforços para conquistarmos coisas e nos negamos a pensar, a refletir que um dia vamos ter que deixá-las? E para deixá-las com tranquilidade, nós precisamos aceitar que elas não nos pertencem de fato, que nós temos um tempo para usufruir delas, mas usufruir com parcimônia, com equilíbrio, sem nos deixarmos dominar por elas ou acreditarmos que tê-las nos tornam pessoas mais importantes, ou fazermos de tudo que temos o meio de conseguirmos submeter as outras pessoas. Theodor Adorno nos fala da indiferença, porque ao nos rodearmos de materialismo, nós estamos asfixiando a sensibilidade da alma, e isso é tão grave que mereceu, em obras póstumas, por Allan Kardec, na segunda parte, Minha Iniciação no Espiritismo, no item Regeneração da Humanidade, uma observação contundente. Ele diz que a maior parte dos encarnados não é tão ruim quanto parece. Eles apenas o são na casca, assim, no imediato, no que querem, no que acham que precisam, porque foram contaminados por uma sociedade materialista e se submeteram sem dar atenção ao espírito que são, sem buscar, da mesma forma que eu consigo conquistar as coisas materiais, buscar os valores do espírito. Claro, a evolução do espírito
se dá por dois ramos, a intelectualidade e o sentimento. A asa da intelectualidade está muito avançada. Nós vemos a ciência, a tecnologia, porque a buscamos com muito zelo a fim de amenizarmos o peso, o encargo, os desafios que chegam, para gerarmos conforto, mas não na mesma proporção em que nos preocupamos em sentir, em acalentar, em envolver e em perceber que somos imortais. E se somos imortais, vamos durar infinitamente mais do que tudo que temos. Iremos, retornaremos, voltaremos a ir, voltaremos outra vez, e sabemos que em nenhum momento não levamos conosco senão os valores morais, que andam absurdamente esquecidos pelo tom de normalidade que se dá a fatores de desvios morais graves. A pergunta 895 do Livro dos Espíritos é muito clara, porque Kardec questiona dizendo: afinal de contas, o que está impedindo do bem se materializar na Terra? Sim, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Somente na 895, Kardec faz esse questionamento. Afinal de contas, né, tudo respondido, muitas coisas vividas por nós, por que o bem não se materializou definitivamente na Terra? E os benfeitores dizem, porque ele tem um entrave que o impede, que é o interesse pessoal. Então, eu só aprendo a dar aquilo que me traz imediato recurso, uma premiação, um, um direito sobre aquilo, que me traz um retorno, que faça valer a pena o meu esforço. Isso é apego. Apego ao nosso ego, apego às coisas que o enfeitam, que o denominam, mas nós esquecemos que só seremos o fator importante enquanto a tivermos ou as tivermos. E se não fizermos nada para falar o que somos como espíritos, nós também sofreremos a indiferença do outro. E aí vamos mais adiante, lembrando Kierkegaard, né? Filósofo e teólogo dinamarquês, ele afirma que a ausência de sentido da vida conduz à angústia, resgatar a poesia da existência, saber viver a felicidade relativa, pede-nos um olhar mais profundo da realidade humana. E a realidade humana diz que em algum momento eu vou perder a capacidade de administrar os bens materiais, ou porque eu adoeça, ou porque eu envelheça, mas eu nunca vou perder a capacidade de administrar os bens morais. E nós não paramos para refletir. E quando a gente fala em desapegar, a gente pensa exatamente em desapegar somente dos bens materiais, mas desapegar de pessoas, desapegar de encargos, desapegar de situações que foram dolorosas e que nos fizeram, por exemplo, guardar uma mágoa. E nós a carregamos conosco, mesmo que aquela situação já tenha se passado há 20 anos, nós não nos desapegamos, nós marcamos aquilo, porque nos ofendeu o quê? O ego. Porque Jesus não precisa perdoar.
ele não se ofende. E como ele, tantos espíritos que quando são ofendidos ou quando supostamente lhes é retirado algo, eles não se magoam, não se ofendem, pelo contrário, eles oram, eles tentam auxiliar o outro, compreendem que o outro está em dificuldade, e esse não é o movimento que diariamente fazem os benfeitores espirituais em nossa direção. Quantas vezes, quando nós choramos porque perdemos algo, eles sentem uma esperança inundar-lhes a alma de que desta vez nós vamos nos apegar ao que não é perecível, vamos investir tudo em valores que não sejam materiais. E quantas vezes eles nos veem sorrir, cultivar uma alegria exagerada de termos conquistado algo, e eles se manifestam preocupados conosco, de que esqueçamos o nosso objetivo maior de ter vindo para a Terra, que em nenhum momento é ficar rico, ficar pleno de bens materiais, alcançar cargos que nos coloquem em evidência, ou ser o foco da atenção das pessoas que estão ao nosso redor, como se fôssemos um sol e todo o resto submetido. Nós nos apossamos, inclusive, das próprias pessoas que supostamente amamos. E quando partimos, ou quando elas partem, nós não conseguimos nos desapegar, deixá-las ir. Então, vejam que o desapego é algo que precisa ser muito bem pensado, exercido, porque também domamos as pessoas como se elas fossem animais de estimação e estivessem à mercê das nossas ordens. E isso nos impõe sofrimentos exacerbados. Se é que não conseguimos pensar no outro, que pensemos no sofrimento que isso irá nos causar. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Vidas Vazias, e esse livro nos marcou muito, porque ele foi publicado em maio de 2020, então logo no início da pandemia, do isolamento social, em que as vidas de muitas pessoas realmente se esvaziaram, porque elas ficaram impedidas de usufruir das coisas do mundo, para muitas ter que ficar em casa, junto da família, foi uma dolorosa prisão que os fizeram sofrer, porque eles não estavam mais acostumados a conviver, a repartir, se habituaram, nos habituamos a estar numa arena de competições, podemos até dizer sangrentas, em que ou eu morro ou eu mato, ou eu pego para mim ou eu sou o perdedor. Eu nunca admito que o outro possa ter o que eu tenho, chegar onde eu chego, ou até ir além, ter mais capacidade, e isso tem nos imposto um sofrimento muito grande, muito desnecessário, se é que podemos usar esse termo. Então, a Joana de Ângeles começa o livro, na sua introdução, dizendo: o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir. Vejam que coisa grave. Ficando em um estágio de preguiça mórbida, somente se interessando
pelas sensações fortes. E esse aturdimento embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga as novas ondas e facilita a aceitação das mais vertiginosas aventuras desportivas em sucessivos desacatos à estrutura orgânica, culminando com o desinteresse pela ordem, pela alegria de viver e pelo progresso dos valores éticos. E é um fato doloroso, porque nós olhamos o outro e avaliamos o outro pelo que ele tem, pelo que ele domina, pelo poder que ele exala, e não pelo que ele é como ser humano. E sem nos darmos conta, nós vamos excluindo e sendo excluídos. E os que são excluídos das posses, porque não nos preparamos para isso, muitas vezes fragilizados, porque não se habituaram a conhecer-se a si mesmo, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a descobrir os valores que tem, do quanto é capaz, acabam simplesmente perdendo o encanto de viver, adentrando vícios que os afastam da família, os afastam dos amigos, os atiram às valetas da imoralidade, os conduz, às vezes, até mesmo ao próprio suicídio. Nós coisificamos, inclusive, o próprio sentimento, a relação conjugal. Ficou tudo muito líquido, como se fosse uma vestimenta, um carro. Se não ficar bem, eu troco. Se eu me enjoar, eu troco. Se não der certo, não deu, eu parto para outra. Nós estamos nos diminuindo do tamanho que realmente temos como filhos de Deus, como um espírito imortal que só traz em si uma única fatalidade, que é atingir a angelitude. E a angelitude não se atinge pelo que nós temos, e sim pelo que nós somos. Allan Kardec, também no mesmo livro, Obras Póstumas, diz que essa casca que desenvolvemos para atender às exigências da sociedade e que nos faz convencer de que tudo está sob o nosso domínio, é a maior fonte de decepção do espírito que desencarna, que chega ao mundo dos espíritos e descobre que ele já recolhe experiências suficientes para não ter se escravizado a essas posses, e que o fato de o ter feito não lhe permite uma diferença de peso específico, de tessitura do perispírito para o corpo físico. O perispírito é tão denso, e nós vemos isso em reuniões mediúnicas, de espíritos que se queixam de dores físicas, espíritos suicidas, espíritos que sofreram violências, ou que tiveram mortes traumáticas e não conseguem se desapegar das dores físicas, porque o desapego também é importante para o resultado do próprio sentido da vida depois da morte. Então, não conseguem perceber, não conseguem sentir-se fora do corpo. E, obviamente, com essa densidade, não conseguem perceber as presenças espirituais, amigas, benevolentes, que ali estão querendo auxiliá-los.
E nos diz o livro que esse sofrimento às vezes se estende por décadas, prejudicando a evolução espiritual. Eu, quando penso, porque quando eu conto uma história, eu trago a imagem para minha mente. E toda vez que eu falo da história do urso, eu vejo muitos de nós agarrados a objetivos que já esgotamos as possibilidades e que poderiam muito bem ter sido aceitos como: bom, eu não consegui isso, mas eu posso conseguir outra coisa. E exatamente não ter conseguido ter o olhar para outra coisa seria o caminho do nosso crescimento. E nós ficamos ali agarrados àquele caldeirão, nos queimando no fundo da alma, cultivando os piores sentimentos, os mais dolorosos sentimentos, simplesmente porque nos negamos a enxergar que não somos capazes de perceber o que realmente é melhor para nós e que o desafio é o melhor objetivo que possamos abraçar para desafiar as nossas potências da alma. Às vezes, crescer como espírito é ter que passar pela prova da pobreza, que, por mais incrível que nos pareça, é bem mais suave do que a prova da riqueza, é bem menos desafiadora do que a prova da riqueza, porque a prova da riqueza nos puxa exatamente para o apego, para o usufruir, para a sensação de domínio, de posse, e nós acabamos esquecendo completamente porque viemos para a Terra, qual objetivo nos trouxe para a Terra. E eu me recordo que há uma outra história de um rei que tinha uma única filha, a esposa morrera no parto, a filha estava prestes a completar 15 anos, e ele então pediu a Ourives que construísse, delineasse, lapidasse uma joia ímpar que não pudesse ser comparada a nada, como era o amor que ele tinha pela filha. E o Ourives debruçou-se e realmente ele criou uma joia com vários tipos de pedras muito preciosas, raras, e que causou um espanto em todo o reino, quando na festa ele entrega aquele colar à filha, dizendo que foi a única forma que ele encontrou. Percebam como nós nos submetemos à matéria até para falar de amor, que era a única coisa que ele podia elaborar para dizer, para mostrar o quanto a amava, o peso das coisas materiais em nossa existência. Só que passada a festa, na manhã seguinte, todo o palácio foi acordado com o grito da princesa, porque o colar havia desaparecido. E o primeiro ímpeto foi roubado, então começaram a revistar todos os aposentos, ninguém foi poupado, as pessoas mais próximas, a família, ninguém foi poupada, porque naquele momento ele precisava ter aquela peça de volta para falar do seu amor. Então, percebam que nós fazemos isso no dia a dia. Eu quero comprar um presente para fulano, eu quero comprar algo muito especial para dizer o quanto eu a amo. Abrace-a, diga-lhe que a ama, isso nunca vai morrer, isso nunca ficará diluído, isso vai ficar gravado naquele espírito para sempre, porque é o objetivo pelo qual todos nós chegamos à Terra, para alcançar o amor uns pelos outros, conforme Jesus nos pediu.
Amemos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Sundar Singh, ele nasceu na Índia e posteriormente converteu-se ao cristianismo. Isso lhe custou perder todos os bens materiais, porque ele era de uma família abastada, que sentiu-se totalmente humilhada por ele transformar-se em cristão, por ele optar pela simplicidade. As castas para ele são muito importantes. Então ele foi deserdado, ele foi expulso de casa e ele recebeu o título de o apóstolo dos pés sangrentos, porque literalmente os seus pés sangravam quando ele perambulava por todos os lugares levando a mensagem do desapego, do verdadeiro cristão, do não acumularmos coisas na terra, para depois não sofrermos a fim de tê-las que deixar. E ele, certa feita, quando caminhava par a par com um monge ainda dentro do hinduísmo, ele estava passando por uma montanha, a nevasca era intensa, ele ouviu um gemido e disse ao seu mestre: tem alguém gemendo, vamos ajudá-lo? E o mestre lhe disse: aquele já escolheu, já fez a sua escolha, ele não tomou cuidado, então nós agora não podemos escolher a morte, porque a nevasca intensa, o frio, nós estamos sem forças, temos que reunir as forças para chegar ao mosteiro. Mas ele não conseguiu, ele já tinha o Cristo dentro dele. Então o monge seguiu adiante e ele socorreu o homem que havia quebrado as duas pernas. Tomou do manto que trazia, fez um tipo de uma tipóia às suas costas, agasalhou aquele homem e o sacrifício que ele fazia para carregá-lo era imenso. A neve já se acumulava. Para mover o passo, ele praticamente enterrava a perna até o joelho, mas ele não desistia porque pensava: e se fosse eu? E de repente, quando ele começa a enxergar as luzes do mosteiro, está tão afoito, ele está tão desesperado para chegar, porque já tira as últimas forças do seu corpo, que ele tropeça em algo e cai. E dá-se conta que tropeça no corpo do mestre, que seguira adiante sem socorrer aquela criatura, porque ele precisava preservar a sua vida. E então ele aprendeu a maior lição de todas, que depois no cristianismo ele levava adiante com as suas experiências. Ele percebeu que ao tomar aquele fardo nas costas, ao fazer todo o esforço, ele mantivera o calor e trocava calor com o homem que socorria. E quando mais tarde lhe perguntavam o que é que eu podia fazer para ser feliz, e ele respondia: preocupe-se de sempre ter um fardo para carregar. Então, como nos disse Theodor Adorno, nós nos envolvemos tanto na materialidade que estamos nos tornando indiferentes, inclusive a nós mesmos. Quanto mais possuímos, mais difícil para nós será o momento de deixar. Então, desapegar, se for preciso abrir mão, saber que não vai fazer diferença, que o que faz diferença é o que eu construo dentro de mim, é, de certa forma, já se preparar
para continuar a existência, quer na Terra, quer no mundo espiritual. Eu vou passar para a Kemi para as perguntas. Obrigada, querida. Excelente reflexão. Nós vamos passar, então, para o Rafa fazer as perguntas. Se vocês tiverem, coloquem no chat ou então no privado para ele, ok? Vamos lá, Rafa, por favor. Sim. Olá, excelente palestra, muito obrigado, viu? A Vanessa tem uma pergunta sobre o que você estava falando agora. Ela está perguntando se está no livro Jesus no Lar, essa história memorável. Do Sundar Singh, tem o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, é o livro sobre a vida dele. Muito bonito, porque ele nos dá, ele não era um Cristo, ele não era um espírito puro, ele é um espírito imperfeito como nós, e ele nos dá a maior lição de desapego, porque ele era de uma casta muito alta, e ele percebia que cada vez mais ele tinha que conseguir juntar coisas. Todo dia ele tinha que sair à cata de algo para manter a casta, para manter o prestígio. E ele disse, mas aonde nós vamos? E ele começou a fazer o caminho inverso. É muito bonito, ele desaparece numa caminhada em direção ao Himalaia, seu corpo nunca foi encontrado, o Apóstolo dos Pés Sangrentos tem inclusive para baixar em PDF gratuito. Tá ótimo. Quando recusamos a viver o momento aqui e agora e aprender com ele, podemos entrar em depressão ou ansiedade porque estaríamos projetando um futuro que não sabemos o que vai ocorrer? Ai, mas com absoluta certeza. Porque o agora é o momento mais especial da nossa existência. E quando eu falo existência, eu não estou falando desta reencarnação, estou falando da existência como espírito, porque este momento vai sedimentar, vai deixar para baixo os alicerces que não são mais necessários e iniciar aquela construção de uma residência que vai muito além de qualquer valor material, que é a nossa casa espiritual, que é a que nós vamos habitar, porque é o nosso campo mental. E sem essa experiência do construir agora, mesmo que nós sejamos longevos, nós não vamos usufruir nada, estaremos criando somente coisas transitórias. E também não estaremos construindo o futuro. Se nós deixarmos passar, e Joana de Ângeles, ela nos, nessa lição que eu peguei, que vale a pena ser lida, ela nos adverte de que nós estamos negligenciando o hoje, estamos sofrendo de uma espécie, em questão aos valores espirituais, de uma espécie de uma preguiça mórbida. E é verdade, gente. Percebam quantos abandonaram os objetivos materiais depois da pandemia. Ninguém. Parece que se tornaram ainda mais indispensáveis. O consumismo durante a pandemia não parou de aumentar. No entanto, o investimento na religiosidade decresceu. Nós vemos as casas espíritas esvaziadas, e muitas, por mais que a gente acredite que as outras religiões não estão esvaziadas, é um mero engodo, porque estivemos recentemente no encontro ecumênico e o pastor nos disse que nunca teve tanta gente nova na igreja procurando uma saída imediata, mas que os antigos, muitos desapareceram. Então, o espiritismo é o único que não oferece imediatismo, então é óbvio que seja o que está mais vazio. Excelente. E quando as pessoas confundem saudade com apego? Olha, eu posso dizer que a maioria de nós confunde, né? Nós achamos assim, eu não posso viver
sem tal pessoa. Veja o nível em que nós submetemos o outro. Porque quando pensamos dessa maneira, nós estamos emitindo essa vibração em direção ao outro que supostamente nós amamos. Estamos sobrecarregando e escravizando aquela criatura, né? Nós estamos atualmente trabalhando um caso assim dentro da casa espírita. Aquela pessoa mereceu voltar para casa, deixe-a ir. Então, o amor, não, o amor verdadeiro, ele não combina com o apego. Porque quem ama é feliz com o outro seguindo o seu caminho. Bom, é correto dizer que o apego é um dos sentimentos que mais nos afasta da nossa essência e tem uma relação com o medo e com o nosso ego? Com absoluta certeza. Aliás, o apego, até voltando à pergunta anterior, o apego é que está gerando o transtorno de ansiedade. Porque eu quero, eu conquisto, né? Conquisto não, eu compro, porque o que eu conquisto eu nunca vou perder, mas o que eu compro eu posso vender, pode ser roubado, ou pode simplesmente acabar, né? Então, é o que mais gera o transtorno de ansiedade, porque depois que eu tenho, eu passo a sofrer com medo de não ter, de perder, de me ser tomado, de não saber viver sem aquilo. Então, muitas criaturas que hoje estão em depressão, em transtorno de ansiedade, não estão sofrendo de doenças da alma, porque o apego é uma doença da alma. E a sensação do corpo faz com que o apego seja maior, porque eu passo a acreditar que eu sou este corpo. Eu não consigo me ver fora do corpo. E se eu não cultivar os valores da alma, da religiosidade, vai chegar um ponto que eu vou me convencer disso. E eu vou me apegar, inclusive, ao próprio corpo. Eu não sei nas reuniões de vocês, mas nunca apareceram tanto em nossas reuniões mediúnicas espíritos que estão apegados ao corpo, em decomposição, estão habitando os túmulos, estão buscando a família. Nunca houve tantas comunicações. Eu até creio, pelo que nós vemos, que os próprios obsessores estão penalizados de nós, porque vem muito mais sofredores com essa sensação de cadê a minha propriedade, cadê as coisas que eu tenho, quem me tomou isso? Muito mais sofrimento pela posse, né, do que pelos valores da alma, porque nós parece que estamos ignorando que somos espíritos. A Jupira diz que não tinha pergunta, mas que achou de colocar uma situação com que ela passou aos 40 anos, por não aceitar a finitude, né? Que ela desenvolveu depressão, com os filhos pequenos. Agora ela acredita que, na verdade, era apego à vida da matéria, que você nos fala disso. Então, que bom que pôde reverberar com a Jupira, né? Nossa, minha irmã, você fez uma colocação muito importante, porque realmente a depressão, ela traz uma lição para quem não se revolta, busca o tratamento, mas busca, acima de tudo, interpretar a dor. A grande lição é o da finitude. A gente percebe que há um vazio na nossa alma. Se ele é por coisas materiais que a gente não sabia administrar nesta vida ou em outra, por pendências graves, o fato é que chegou ao corpo e é uma doença que nos traz a dimensão de uma solidão que só quem passa consegue compreender. Quem nunca passou, você parece que não consegue convencer
que é uma situação que você não escolheu, porque as pessoas chegam e dizem assim, olha o nosso materialismo, o nosso apego. Puxa, por que você está assim? Você tem tudo que quer na vida, você é uma pessoa inteligente, você pode conquistar tantas coisas, mas nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando de alma. Então, a depressão é a falta, às vezes, de ser percebido ou de perceber, de ser amado ou de amar, é uma ausência de nós mesmos, que só mesmo o caminho da espiritualidade para nos recompor. Então, foi uma excelente observação. Obrigado. E nós temos uma última pergunta para Obrigada. seria correto um pai acumular dinheiro para deixar de herança para os seus filhos e não ajudar o próximo que precisa? Sim, porque o que ele pensa em ajudar? Dar bens materiais. Então, os bens que nós podemos oferecer aos filhos, e isso está em toda a codificação, está muito presente nos livros Vida e Sexo, Pensamento e Vida de Emmanuel, muito claro que os valores que os pais têm que oferecer aos filhos são os valores morais. Quem acha que acumula dinheiro e que, ao acumular, garante o futuro, está redondamente enganado, comprovadamente é uma pessoa materialista e, ao contrário, está condenando os próprios filhos a não desenvolverem resistência moral para as adversidades, para não aprenderem o valor da utilidade do trabalho para conquistar e para contribuir. E está perdendo o presente, porque o presente é o que ele pode fazer agora com esses bens, que é promover uma evolução social, produzir empregos que amanhã os seus próprios filhos venham a precisar. Porque nós achamos que quando nós temos, nós nunca vamos perder, por isso que a gente quer manter à frente. Mas quem é que domina a materialidade? Ninguém. Muitíssimo obrigado. Nós já temos no chat muitas pessoas agradecendo pela excelente palestra que você deu hoje para a gente. Muito obrigado. Lembrando a Mas, todos que na semana que vem nós teremos Lacordaire Fayad vindo aqui dando uma palestra para a gente. Então, Eulália, se a gente pudesse pedir mais uma coisa para você, seria se você pudesse fazer as suas considerações finais e a nossa prece de encerramento, por favor. a nossa consideração final é: tenham absoluta certeza que tudo que está materializado na Terra e que nos chama dizendo que é nosso é uma ilusão. Porque no momento em que o nosso corpo descer à sepultura, nós levaremos conosco apenas os valores que conquistamos portas adentro da alma. Então, não creiam que o mundo é esse acúmulo de matéria, de poder que tem gerado a guerra. É a posse que gera a guerra, que nos torna indiferentes, lembrando que, ao contrário do que imaginamos, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É muito pior que o ódio, porque o ódio ainda te faz pensar naquilo, naquela pessoa, e a indiferença te faz passar alheio à dor do outro, ou à tua própria dor, que pode ser o futuro. Então, não desistam de Jesus, nem dos exemplos que ele nos deixou, e o maior deles foi quando ele disse: eu venci o mundo, e não eu venci no mundo. Porque o mundo, a vida material, como está
na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, é um pernoite numa rude estalagem. Para onde nós vamos? E com os valores da alma, que moradia nós estamos construindo no mundo espiritual. Vamos orar sentidamente, rogando a Jesus, para que Ele nos esclareça cada dia mais e nos ajude, mesmo que sob duras provações, a superarmos o apego às coisas transitórias, aos sentimentos que nos adoecem, como a inveja, a mágoa, a raiva, o ciúme, desapegarmos-nos daquilo que nos detém o passo, quando Jesus continua adiante nos convidando para segui-lo. Mas na oração de hoje, nós temos que ajoelhar a alma e pedir a Jesus que leve ao nosso Allan Kardec, que nesta data completa 219 anos de nascimento como codificador. Levar a ele as luzes da nossa gratidão, por ele ter desapegado de títulos, do conforto, até mesmo do estritamente necessário para trazer-nos a codificação espírita. Nós jamais saberemos o quanto ele sofreu, o quanto ele passou, quantas privações, quantas noites insones, quantas lágrimas rolou pelas calúnias, pelo abandono dos amigos, pelos julgamentos, tal como Jesus. Ele exemplificou o caráter reto, o coração firme e a alma verdadeiramente cristã. Que Jesus, o divino amigo, conduza a ele em nome de toda a humanidade, porque toda a humanidade um dia vai compreender o valor do Espiritismo, não seguindo a religião, mas atendendo os propósitos que o trouxeram para a Terra, que é tornar-nos moralmente melhores. Que sejamos nós, os espíritas convictos de hoje, os que vençamos o interesse pessoal e passemos a materializar o bem sobre a terra, agradecendo a todos os espíritos que, contribuindo, nos trouxeram a luz do Espiritismo. Muito obrigado, Jesus. Que os benfeitores espirituais desta casa espírita possam envolver cada um, os lares, os familiares, e nos trazer uma imensa sensação de paz e um bom ânimo de seguir adiante, sem nunca mais pensar em deixar Jesus. Que assim seja.